Então, o bid sharing ele se tornou uma prática extremamente frequente, mais frequente ainda, com essa mudança para o leilão de primeiro preço. O que é o bid sharing? O que é o bid sharing? É quando o anunciante ele começa a reduzir o bid dele, o anunciante, né? Então a gente está falando do lado da compra, não da venda. O anunciante ele começa a reduzir esse bid e acompanhar a porcentagem de impressões que ele consegue ainda ganhar. Então, digamos que o anunciante A ele comece a fazer bid sharing. Ele começou ali com 7,5, depois de um tempo ele viu que se ele bidasse 7,4, ele ainda ganhava as impressões, aí ele começou a bidar 7,3, começou a bidar $7, começou a reduzir, 6,5 dólares, $6. Aí, opa, ele bidou $6, tem uma regra de preço ali, a gente viu que a gente citou nesse exemplo, uma regra de preço de $6. Então, ele vai ter que pagar 6,01 para aparecer, um centavo a mais. Ele começa a bidar agora 5,8, ele vai ver que ele não consegue mais ganhar a impressão. Então, no leilão de primeiro preço, nesse exemplo aqui, a gente tem um anunciante que começou a fazer bid sharing, bidar 5,8, e ele via que ele não ganhava mais impressão porque a regra de preço era $6. Então, o que ele fez? Depois que ele bidou 5,8, ele começou a aumentar de novo, voltou a aumentar para $6, porque senão ele não ganhava a impressão. Então, isso eu reduzi aqui, simplifiquei de uma forma bem assim, muito por cima, né? Mas isso tudo é uma estratégia de algoritmo de monetização, usando inteligência artificial, tá? Então, o anunciante, a parte de compra que faz isso, utiliza uma estratégia de inteligência artificial para conseguir fazer esse bid sharing. O importante desse exemplo que eu dei é que a partir de $6, ele voltaria a ganhar, porque a regra de preço está em $6. Então, você como publisher, aonde que a regra de preço antes, a gente estava falando que a regra de preço ela fazia com que o anunciante pagasse mais, né? Então, nesse caso, eu ia forçar o anunciante a pagar $6 aqui, sendo que ele bidou 7,5, né? Nesse caso aqui, você não tem o mesmo efeito, porque o anunciante agora, ele bidou inicialmente 7,5, a regra de preço é 6, então ele vai ter que pagar 7,5. Mas aí que está o catch, aí que está a virada de chave aqui. Essa é a virada de chave. E se vocês não estiverem entendendo, me avisa aqui, porque realmente é um assunto mais complicado. Mas essa é a virada de chave. Com o bid sharing, ele poderia estar reduzindo o valor do preço do bid ao longo do tempo. Você, como publisher, se você setar uma regra de preço, você vai lutar contra o bid sharing. Então, se ele começar a tentar bidar $6 para ganhar, e você vai lá e publisher muda a regra de preço para 6,5. Opa! O anunciante que agora ele tinha achado o ponto ideal de 6, ele parou de ganhar o leilão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a aumentar, o anunciante A vai começar a aumentar o bid até ele conseguir voltar a ganhar, até o 6,5. Ou, se ele ver que pagar mais por aquele lance, naquele site específico, não está dando resultado, aí ele pode parar de bidar. Então, o ponto importante da mudança do leilão de primeiro preço é que mudou a dinâmica das regras. Então, agora as regras elas têm um intuito levemente diferente. E você pode usar as regras para fazer com que o anunciante pague mais, para você lutar contra esse bid sharing. Ok? Então, eu tentei dar essa explicação para mostrar para vocês que
Eu também tirei esse screenshot aqui de uma apresentação do Google, mas para mostrar para vocês que as regras de preços ainda são muito importantes para proteger o valor do inventário do publisher. Um publisher que ele não seta regras de preço, ele está vendendo o inventário pelo mínimo que o anunciante está disposto a pagar. Então, o publisher sem regra de preço fica à mercê do anunciante e à mercê dessa prática de bid sharing. Ok? Faz sentido? E você, como publisher, criar uma estratégia de funil que faça com que você tenha controle das regras de preço e faça com que você implemente essas regras, ou você tenha um parceiro certificado que implemente essas regras por você, vai fazer com que você aumente sua receita. Então, a regra de preço, ela vai proteger o valor do seu inventário. É aí que está a grande utilidade, né? Então, se fosse perguntar para o Pedro, tá, se fosse para resumir, qual que é a utilidade das regras de preços? Proteger o valor do inventário do publisher. Proteger o valor do inventário do publisher. Esse é um dos grandes diferenciais de quem aplica a regra de preços. Eles têm um inventário protegido.